fazendo uma pergunta. O São Paulo perdeu, e quando você viu a escalação do São Paulo no começo do jogo, pergunta sincera, tá? O que você pensou na hora? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso, vou falar agora o que eu pensei. São Paulo perdeu, partida 1, nossa, mal foi feio, hein? Foi feio o São Paulo. Também tá nítido que o foco é quinta-feira com razão, só que é uma preocupação que eu quero trazer nesse vídeo aqui também. Eu tinha até gravado um pós-jogo, depois da partida contra a LDU, o primeiro jogo, só que eu não postei. Porque é um jogo de 180 minutos, e o primeiro jogo incomodou em muita coisa, mas o São Paulo tem condições de passar. Só que tem algumas coisas que preocupam também, e esse jogo deixa muito claro. O São Paulo perdeu para o Santos 2x1 com uma escalação totalmente ou quase totalmente reserva, que na minha opinião, e aí falando o que eu pensei, tá? Não era para ser totalmente reserva, não era para ser, você olhando no papel, não é o time totalmente reserva de São Paulo, e eu fico preocupado, tá? Com que o Crespo esteja pensando para quinta, porque se ele está de fato um time reserva nesse jogo, cara, na quinta-feira ele tem que entrar, Se o Lucas não tiver à disposição, que aí, na minha opinião, tem que ser um esforço grande de todas as partes para ele estar em campo, mas é difícil, o Rodriguinho, não existe a opção do Rodriguinho não começar jogando na quinta-feira. Não existe a opção. O Ferreirinha, cara, desculpa, entre Rigoni e Ferreirinha é Ferreirinha 1 milhão de vezes. Então, assim, quando eu vejo os dois calados no time titular, eu me preocupo. Eu falo assim, nesse jogo, eu falo assim, cara, se ele escalou o time inteiro reserva, teoricamente, o que ele tá pensando pra quinta-feira? Na quinta-feira ele não pode de jeito nenhum, cara, espelhar o time que ele jogou lá na altitude, que até um jogo que o São Paulo não foi tão mal. E eu até tinha gravado, como eu falei, um pós-jogo, depois do jogo de quinta, só que eu não postei porque, cara, eu vou explicar aqui nesse vídeo, só que me preocupou um pouco, tá? E essa é a preocupação, assim, o que o Crespo tá pensando pra quinta-feira? Não existe ele pensar em jogar, por exemplo, sem o Rodriguinho nesse jogo, e sem o Ferreirinha nesse jogo. Com as opções que tem no ataque, o São Paulo tá sem ninguém pra jogar, cara, praticamente. Sem ninguém, o São Paulo tem no ataque. Luciano, que vai ser o titular, tem que ser o titular. Rigoni, que, morto. Fala a verdade, mas quando o Rigoni deu essa entrada no bração no final do jogo, não dá, né, cara? Desculpa. Quando ele dá essa entrada no bração, já fica muito claro que São Paulo precisando talvez de um gol ali, faltando 30 segundos, ele vai encontrando o brasão também. Cara, enfim. E é o jogador que não pode, na minha opinião, ser titular na quinta-feira, tem que ser o Ferreirinha, porque o São Paulo tem a opção, como eu falei, Luciano, Rigoni, Tapia, Dineno. Cara, não dá, tem que entrar nesse jogo, na minha opinião, com Luciano, Ferreirinha, Rodriguinho, Marcos Antônio, é o time de São Paulo titular. Eu posso até falar aqui o time que eu entraria, tá? Lógico que tem esse esforço do Lucas, mas se o Lucas não jogar, tem que ser esses caras. Só que a partida de hoje, ontem, né, se você está assistindo esse vídeo segunda-feira ou domingo do São Paulo, irrita, né, cara? O time do Santos tem um time bem abaixo, na minha opinião. Já demonstrou algumas melhoras, mas é um time bem abaixo. E nesse jogo não foi tão mal. O São Paulo em algum momento ali foi bem tudo, só que o Crespo, eu particularmente não consigo entender muito bem o Negrutti, a função que ele jogou, tá? Zagueiro, cara, ali no segundo tempo, principalmente, o Negrutti é meio campista, tem pouquíssimos jogos no time titular, no time de São Paulo profissional, no modo geral, e o Crespo coloca ele de zagueiro. Eu, particularmente, eu não sou treinador de futebol, tá? O Crespo tem muito mais bola que eu, do que você, que eu, todo mundo. Só que eu nunca teria feito isso, cara. Nunca teria feito isso. Porque o Santos sacou isso na hora. Os ataques do Santos, muitas vezes, foram em cima do Negrutti, que não é zagueiro, não é meio campista. Então aí tá, moleque, eu sei que o São Paulo tá com poucas opções ali, zagueiros, tudo. Só que eu prefiro subir o moleque da base, o Igão, seja, algum jovem da base assim. O Igão, que é um bom jogador, inclusive, da base de São Paulo, do que jogar um meio campista na fogueira ali na defesa. Então foi um jogo muito abaixo de São Paulo, um jogo ruim. Queria destacar aqui o Yang, que fez uma boa partida. Precisava dessa partida, né? O Yang, assim, o São Paulo não tem mais o Jandrei, o Yang é o reserva imediato. E tinha muitos pedidos, né, cara? E o Yang, tem que pôr o Yang pra jogar, põe o Yang no jogo contra o Sport. Normal, né, cara? Primeira partida dele, assim, uma das primeiras como titular do São Paulo. Cara, é natural. Nervosismo ali, jovem. O goleiro é difícil, né? Você fala com qualquer goleiro, os caras falam que é tempo de jogo, ritmo. E o Yang nitidamente não estava nesse ritmo de jogo contra o Sport. Esse jogo contra o Santos, eu já cheguei e foi melhor, muito melhor, tá? Fez defesas importantes, foi bem o Yang. Só que aí é o ponto, né? É uma partida assim, o São Paulo perde pro Santos lá, um clássico, um jogo que sempre é disputado, claro. Campeonato Brasileiro, ainda a situação é relativamente ok, confortável. Só que é uma preocupação, o São Paulo tem que virar um placar de 2 gols para seguir na Libertadores. Não é fácil, cara. A gente vai falar sobre isso amanhã ou terça, tá? Sai um vídeo aqui no canal sobre isso, não vai ser fácil. Na real vai sair amanhã e terça, vamos falar bastante sobre essa Libertadores. Tem live também no canal, tá? Vai ter live pré-jogo lá, mostrando toda a festa, desde as 3 da tarde eu vou estar lá. Eu vou
sair da Band pra lá. E vou fazer uma live na quarta-feira aqui também no canal. Durante o jogo do Palmeiras na Libertadores, a gente assiste o jogo conversando aqui, falando sobre o jogo de São Paulo também. Então é uma partida assim, o São Paulo nitidamente entrou focado na quinta, só que mostra que o Crespo, em muitos momentos, não vai poder contar com alguns jogadores, cara, assim, para ser titular do São Paulo por enquanto. E é isso, vamos ver agora um pós-jogo aqui mais curto, tá? Como é de costume aqui no canal depois dos jogos, mas para pensar um pouquinho no cenário dessa partida e na quinta-feira. E lembrando, hein, meu canal oferecimento pra... É isso aí, mano. Falou a verdade, ô João Pedro Gabi. Você falou mesmo. São Paulo vai focar na quinta-feira contra a LDU. É obrigação do São Paulo ganhar, beleza? Tchau, tchau, fica com Deus. É nóis.